Fala, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com muita saúde, muita alegria e muita paz. Tô fazendo um vídeo de toquinha, porque da última vez que eu fiz vídeo de toquinha de direito tributário, foi o único vídeo que deu mais de que 50 views, meu máximo de views é 50, e aquele lá teve 400, então eu tô colocando a toquinha assim. Vai que o algoritmo entende que eu fiquei muito bom em fazer vídeo, que as matérias melhoraram, e vai que as pessoas gostaram realmente de um vídeo diferente, assim, então eu coloquei a toquinha, porque vai que eu ganho view, fico rico e posso parar de estudar, posso abandonar a carreira da advocacia, quem sabe, né? Bom, vamos lá, a gente vai falar de causa de extinção de crédito tributário, e a primeira forma de a gente extinguir o crédito tributário é através do pagamento. Lógico, o pagamento sempre ocorre através de dinheiro, somente ocorre através de dinheiro e não pode ser pago, por exemplo, com trabalho. É sempre dinheiro. O pagamento dá-se no domicílio do sujeito passivo, caso a lei não disponha de maneira diversa. Quando a gente fala de compensação, nós temos uma confusão entre o credor e o devedor. Ou seja, existem partes que são credoras e devedoras de forma recíproca. Elas são credoras e devedoras de si mesmas reciprocamente. Geralmente a compensação ocorre com uma mesma espécie de tributo. Devo IPTU, tenho um crédito de IPTU, compenso com esse crédito e débito. Mas existe a possibilidade sim de compensar tributos diferentes, só que a gente vai se ater à regra. Na compensação, nós admitimos a compensação de parcelas que já se venceram com vincendas. Tenho crédito com um determinado tributo, posso sim compensar com tributos vencidos ou que vão vencer. Mas, de todo modo, como a gente segue o princípio da legalidade do direito tributário, nós precisamos de uma lei autorizadora. A única ressalva bacana aqui da compensação é que a pessoa jurídica, quando ela tem um crédito resultante de uma repetição de indébito, ela pode sim receber através de um precatório o dinheiro lá que ela pagou de forma indevida, mas a gente ainda pode usar esse crédito como compensação, inclusive para tributos que vão se vencer. Então, eu tenho um crédito resultante de uma repetição de indébito, posso usar esse crédito tanto para pagar tributos que já se venceram, como tributos que vão se vencer. Outra possibilidade de extinção do crédito tributário é a transação, ou seja, acordo. São cessões recíprocas entre o fisco e o contribuinte e o princípio da legalidade batendo de novo demanda a existência de lei autorizadora. Outra forma de extinção do crédito tributário é a remissão. Remissão, leia-se perdão. Perdão do crédito tributário, do próprio tributo. Não estamos falando de perdão da multa. Perdão da multa entra em outro instituto. Princípio da legalidade, precisa de uma lei autorizadora. E por que existe o perdão, né? Cara, a gente tem muitas execuções fiscais aí tramitando nos tribunais, e cada execução fiscal custa muito para o fisco, para a administração. Então, abaixo de um determinado valor, que é a execução fiscal, eles já desistem, perdoam aquele débito para dar prioridade para as execuções fiscais de grande monta. Outra forma de extinção do crédito tributário é a decadência. Aqui é importante a gente fazer uma ressalva, porque no direito civil a decadência é a perda do direito, enquanto no direito tributário existe a decadência pro contribuinte e a decadência pro fisco. Saúde, obrigado. A decadência pro contribuinte consiste na perda do prazo para que ele ingresse com uma defesa administrativa, e esse prazo geralmente é de 30 dias. Já a decadência para o fisco constitui-se na perda do direito de constituir o crédito tributário, e o fisco tem o prazo de 5 anos para constituir o crédito tributário. Então vejam que a decadência para o contribuinte é muito mais rápida e para o fisco muito mais lenta, mas decaiu para o contribuinte, nada impede ele de entrar com uma ação judicial, porque não existe necessidade de esgotamento das vias administrativas para que eu ingresse com ação judicial, conforme nós falamos em outra aula. Quando a gente fala de decadência para o fisco, existe a necessidade da gente fixar o termo inicial para correr esse prazo decadencial. Então, quando estamos falando de lançamento por ofício, nós vamos seguir a regra do 173, inciso 1 do CTN,
cujo termo inicial será o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ocorrer. Então, o fisco poderia lançar o tributo num determinado exercício, a prescrição vai começar a contar no primeiro dia do exercício subsequente. Daquele dia em diante, você conta 5 anos, e aí a decadência para o fisco. Isso quando a gente está falando de lançamento de ofício. IPVA, por exemplo, IPTU, por exemplo. Agora, quando a gente está falando de lançamento por homologação, imposto de renda, por exemplo, o termo inicial vai ser o fato gerador. Se, por outro lado, para aquele lançamento nós concorrermos com fraude, dolo ou simulação, e isso ensejar o crédito tributário para o fisco, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial será o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ocorrer. Então, só sintetizando, porque essa parte é chata. Lançamento de ofício, primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ocorrer. Lançamento por homologação, fato gerador. Teve fraude, dolo ou simulação no lançamento do tributo, conta-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ocorrer, igual no lançamento de ofício. Fechou? Beleza? Vou falar de prescrição intercorrente, que é uma outra forma de extinção do crédito tributário. Prescrição intercorrente vem disciplinada lá no artigo 20 da Lei de Execuções Fiscais. E é igual acontece no processo civil. A fazenda está lá correndo atrás do cara, não acha bem para penhorar, não acha nada, o processo vai ser arquivado provisoriamente. Fica 1 ano parado, passou 1 ano sem movimentação e mais 5 anos sem movimentação, prescrição intercorrente. O juiz tem que reconhecer a prescrição intercorrente. Intercorrente por quê? Porque prescreveu durante o exercício da ação, durante a busca, a reivindicação. Agora, o que acontece se eu pagar um tributo que já prescreveu ou já decaiu? Bom, como a prescrição e a decadência constituem-se formas de extinguir o crédito tributário, se eu pago um tributo que já está prescrito e decaído, na verdade eu não estou pagando o tributo, porque foi extinto o crédito tributário. Diferentemente do que acontece no direito civil, em que a titularidade da dívida é mantida mesmo após a prescrição ou a decadência. Eu devo estar falando besteira, mas para vocês entenderem, paguei um tributo que já prescreveu e já decaiu, na verdade não estou pagando tributo, eu estou só dando dinheiro sem nenhum motivo para o fisco. Por isso, eu posso pedir ressarcimento, diferente do que acontece quando a gente paga, por exemplo, uma dívida prescrita no Código Civil, em que existe de fato aquela dívida, porém ela não é exigível. Se eu pago uma dívida que existe, mas não é exigível, ora, eu não posso pedir de volta, porque eu paguei a dívida e ela existe. Aqui, no âmbito tributário, prescreveu ou decaiu, deixa de existir. Eu estou simplesmente dando dinheiro sem motivo nenhum para o fisco. Então, repetição de indébito no prazo de 5 anos a contar do pagamento indevido. Aqui eu digitei errado. Nossa, que feio, cara. Conversão. Outra hipótese de extinção do crédito tributário é conversão do depósito em renda. Lembra quando a gente falou lá de concessão de liminares? De depósito judicial do montante devido? Quando a gente deposita o valor e o juiz suspende a exigibilidade do tributo, da exigência do tributo? Pois bem, passado o processo, verificado que na verdade o contribuinte não tem direito, o fisco vai lá, levanta aquele valor e extingue-se o crédito tributário. A Regina Helena da Costa discorda um pouco disso, porque ela acha que pagar o tributo é um ato volitivo do contribuinte. Então, o que a fazenda deveria fazer é penhorar aquele montante devido. Para nós aqui não muda nada, mas fica aí a ressalva da Regina Helena da Costa, que é uma eminente doutrinadora no direito tributário. Outra possibilidade de extinguir o crédito tributário é o pagamento antecipado com homologação.
Exemplo do imposto de renda, nós pagamos antes da homologação. Então, se nós pagarmos certo, extingue-se o crédito tributário. Outra possibilidade... Nossa, eu estou digitando tudo errado. É que vai com pressa no meio da aula, né? Consignação em pagamento. Eu tenho ali uma dívida tributária, quero pagar. O fisco ou se recusa a receber, ou eu não sei para quem pagar, ou eu não sei qual o valor que eu tenho que pagar. Faço a consignação em pagamento. Paguei. Depositei em juízo. O valor está correto, extingue-se o crédito tributário. Quanto que eu tenho que depositar na consignação em pagamento? Quanto eu acho que eu devo? Outra possibilidade de extinção do crédito tributário, decisão administrativa. O contribuinte ingressou com uma defesa administrativa e ganhou, saiu a decisão administrativa extinguindo aquele crédito tributário, então está extinto, e essa decisão faz coisa julgada. Não preciso de uma decisão judicial para que seja extinto o crédito tributário. Outra forma de extinguir o crédito tributário é sentença judicial com trânsito em julgado. Simples, não preciso nem explicar. Dação em pagamento de bem imóvel. Geralmente nós, quando ficamos devendo IPTU, nós damos um imóvel para aquele imóvel que deve IPTU para pagamento do tributo. É diferente de penhora. Penhora é um ato que pega o imóvel, transforma aquele imóvel em dinheiro e paga o tributo. Aqui nós estamos dando diretamente o bem para o fisco. Mas aqui segue o princípio da legalidade e depende de lei autorizadora. Eu fiz um vídeo ridículo agora, deu 12 minutos. Então, exclusão de crédito tributário eu vou fazer em outro vídeo com essa mesma roupa, com essa mesma touquinha, porque eu vou fazer exatamente no momento que eu terminar esse vídeo, mas eu só vou parar para não ficar com um monte de... um tempo muito extenso e ninguém vai querer ver. Então, eu espero que eu tenha ajudado.